Olá, meus amados, mais uma transmissão na mira da saúde. Vamos continuar aquele assunto da semana passada sobre a criação do ser humano. Eu sei que este assunto é realmente precisamos examinar muito bem a palavra de Deus, porque existem muitos e muitos sentimentos. Este sentimento religioso. Sabe que na religião verdadeira, eu vou dizer isto, talvez vai chocar muita gente. Não existe sentimento, mas sim existem princípios. Precisamos fazer uma separação entre sentimento e princípio. A verdadeira ciência não é sentimento, mas sim princípio. Deus é criador, Deus é grande cientista, não entrou neste processo de criação algum sentimento, mas sim princípio. O amor de Deus não é sentimento. O amor incondicional de Deus é um princípio. Então, para o mundo ocidental, quando eu falo desta forma, sente-se um tanto até ofendido, né? Mas é sentimento, emoção. Sem isto, a vida é muito seca. Mas sabe que dentro do princípio existe muito além do sentimento. Algo muito mais nobre do que simplesmente o sentimento. Lembra quando tal de filho pródigo voltou, o que pai fez? Pai correu, porque reconheceu que é seu filho, e abraçou, beijou, trouxe apressadamente para casa e ordenou para os servos trazer melhor roupa, trazer anel, sandália. Se fosse sentimento, se pai agisse segundo o sentimento, o que teria que fazer? Poxa vida, você está cheirando muito mal. Vai lá tomar banho primeiro. Beijaria um filho que saiu do porqueiro com todo aquele cheiro e durante toda essa viagem aquele suor. Mas o princípio cobre todo sentimento negativo. O amor de Deus, o amor incondicional, é o princípio. Então, a criação, nós precisamos examinar nesses conceitos. Eu sei que na Coreia do Sul, eu também fui ensinado que Deus fez o boneco de barro a partir do pó da terra. Ou simplesmente eu mesmo entendi desta forma, com toda a limitação. E Deus usou as mãos, lógico, né? Para ser humano, sem usar as mãos, não dá para fazer um pão, por exemplo, sem amassar. Para amassar precisa das mãos. Isso é limitação humana. Por causa disto, nós achamos que Deus também é limitado. Obviamente, na Bíblia também existem registros de que
as mãos de Deus que criaram. Logo, logo, nós vamos analisar, examinar todas, não digo todas, algumas passagens. Meus amados, vamos deixar um pouco o sentimento de lado, mas vamos examinar o princípio, a ciência verdadeira que Deus fez. Quais são os passos, processos científicos do nosso Criador Jeová? Então, vamos novamente seguir os nossos pensamentos. Então, podemos ver isto, a passagem que eu vou apresentar para vocês seria isto. Primeiramente, vamos resolver sobre a questão de mãos e a palavra que fez o homem. Aí, antes disto, quero mostrar uma coisa para vocês, coisa simples que eu fiz para ver se a gente entende melhor. Então, veja. Pó da terra, Gênesis capítulo 2, verso 7. Pó da terra, que a Bíblia fala, são elementos químicos que compõem todo reino animal. Pó da terra. E formou o homem. E muitas vezes alguns entendem que esse homem formado é boneco de barro. E nós já vimos que não é boneco de barro. Agora, do pó da terra, estes elementos químicos, para se formarem todas as células que compõem o organismo, foi feito pela palavra ou Deus usou as mãos? Por que eu estou sendo assim, meio chato nesses termos? Porque isso é fundamental quando se fala de cura das doenças. Hoje muitas pessoas querem usar as mãos humanas para cura das doenças. Enquanto Deus, como na criação, usa sua palavra para restaurar, curar das doenças, da morte. Então, este homem feito a partir do pó da terra, pela palavra de Deus, ainda não tinha vida. A Bíblia fica bem claro. Não há vida neste homem. Agora, então, aqui embaixo, este homem sem vida, todas as células perfeitamente criadas pela palavra, porque Criador tem isto na sua mente. Eles falaram, Gênesis 1, 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus refere, façamos o homem à nossa imagem, este homem na realidade seria alma vivente, segundo o registro de Gênesis capítulo 2, verso 7. Agora, homem e mulher que foram feitos alma viventes, como que foi feito? A imagem e a conforme sua semelhança, semelhança do Criador. Isso é uma diferença total que existe entre ser humano e todos os outros seres animais.
Algumas pessoas, por ter sentimento, então acredita que homem foi criado bem diferente dos animais. Meus amados, vamos examinar a Bíblia aqui, o processo da criação dos animais e homem totalmente igual. Formação de células a partir do pó da terra e depois colocar o fôlego de vida para o animal tornar vivo, suas células funcionarem. Este processo é idêntico quanto o animal e homem. Ao criar um gato, um cachorro, Deus e homem, Deus usou o mesmo processo. Talvez isso fere muito o sentimento da gente, não é? Como que eu tenho o mesmo processo da criação do homem e do animal? Não pode não. O homem foi diferente. E assim que muitas pessoas pensam. Mas a Bíblia, pelo menos o que eu examinei, não posso ver diferença nenhuma entre a criação dos animais domésticos, selváticos, répteis, aves e ser humano. A diferença é a seguinte: somente ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Isso que faz a diferença. Os neurônios, os neurônios do ser humano refletem a imagem do Criador. A aparência do ser humano é semelhante do seu Criador. Tanto que chamamos de pai, filho. Quando eu vejo, saindo um pouco do assunto, algumas pessoas chegam em casa, encontram seu filho. Sabe que esse filho não é que ele gerou ou deu à luz, mas sim, referindo a um gato, a um cachorro, fala assim: "Ô filhinho, chegou mamãe, chegou papai." Lógico, é sentimento, né? Mas isso jamais deve ser proferido. Como que você pode gerar um gato? Ser humano pode gerar um gato? Um cachorro? Mas Dr. Geia, não podemos carinhosamente falar isto? Digo que não. Porque gato nunca pode ser filho do homem, nem cachorro, nem outro animal. Deus jamais chamaria um leão, um elefante, girafa de meu filho. Jesus jamais veio a este mundo para morrer por qualquer animal, a não ser homem. Então, meus amados, o processo da criação, cientificamente analisando, todos os animais também tiveram este processo. Pó da terra, pela palavra, fez todos os animais. E neste animal entrou o fôlego de vida e se tornaram alma vivente. Sim, seres animais, selváticos, domésticos, também são alma vivente. Por quê? São seres vivos. Alma vivente quer dizer seres vivos. Tá incomodando muito? Eu sei. Acalme um pouco.
Vamos examinar a palavra. Realmente precisamos basear tudo na palavra de Deus para que nós não fiquemos sentimentalmente agredidos ou ofendidos. Mas vamos ver o princípio, a verdade que Deus nos apresenta. Somente assim é que nós vamos firmar pela palavra. Então, vamos apresentar a palavra de Deus. Né? Então, veja. Aqui, vou apresentar Gênesis capítulo 7, verso 22. Tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, isso no dilúvio de Noé. Tudo o que havia em terra seca morreu. O que vocês acham? Quando fala tudo o que tinha fôlego de vida em suas narinas, pode excluir algum ser vivo que tem fôlego de vida em suas narinas, na terra seca, seres humanos e os animais que não entraram na arca, eles morreram. Os animais também têm fôlego de vida. O outro verso, Eclesiastes capítulo 3, verso 19 e 20. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais. Este sábio compreendeu perfeitamente. Compreendeu. Eu sei que isso pode mexer com vocês, mas é a palavra que está dizendo. Sejam os animais, ser humano, em termos de criação, são idênticos. Ser humano não leva nenhuma vantagem sobre os animais neste processo da criação. Obviamente, ser humano é considerado como filho de Deus, porque foi criado à sua imagem, conforme a sua semelhança. Isso é uma diferença total entre homem e os animais. Isso sim, agora eu estou falando, formação de órgãos, tecidos, células, e depois estas células funcionarem com o fôlego de vida, todo esse processo, a Bíblia nos revela que são iguais. Vocês querem ver este verso 20? Verso 20 diz assim: todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão, seja homem ou animal, vai voltar à sua origem, que é pó.
quando o Criador remover o fôlego de vida, o que acontece? Todos voltam ao pó. Ao pó. Por quê? Do pó nós fomos feitos. Não é tão simples. Quando nós entendemos isto, vem aquele agradecimento, louvor, porque eu fui criado à imagem de Deus, conforme a sua semelhança. O gato não pode falar isto. Aliás, nem tem entendimento para falar isto. Por quê? Embora o fôlego de vida de Deus atua nesta gata, mas como não é imagem de Deus, então não há compreensão. Deus pode conduzir os neurônios, todas as células de uma gata, mas não há compreensão. Não existe reconhecimento do seu Criador. Mas ser humano, ao Deus conduzir ou ativar os nossos neurônios, fomos criados com capacidade de reconhecer o nosso Criador. Isso é uma maravilha. Diferença total entre qualquer outro ser vivo do reino animal e homem. Que privilégio, não é? Privilégio tremendo de que Deus nos criou à sua imagem. Um filho, assim como pai gera o filho e a mãe dá à luz a um filho, e este filho vai reconhecer que este homem é meu pai, é ele que me gerou, ele que me gerou. Esta é minha mãe, ela que deu a luz a mim. Por causa disto, existe um vínculo, uma ligação inseparável. O filho pode até querer separar porque o pai é bebum e ele maltrata, bate, pode fazer de qualquer mal para o filho, mas o vínculo é inseparável. Isto é, se não fosse este homem, eu não existo. Todo filho pode entender disto. Nós podemos entender disto. Eu existo por causa do meu Criador. Não foi por acaso que eu vim existir a este mundo, mas sim por causa de Jeová, meu Criador, que me ama incondicionalmente. Aí ele me criou, me sustenta. Você lembra daquele verso de Hebreus? Vamos lá? Vamos passar para Hebreus. Eu acho que não deixei preparada esta passagem, mas vamos rapidamente para a Bíblia e vamos achar. Hebreus capítulo 1, o que nos revela?
nos revela que, Hebreus capítulo, deixa eu ver, capítulo 4, né? Eu que estou, capítulo 4, também não, que ele nos sustenta pela palavra do seu poder. Agora eu fiquei confuso. Deixa eu ver se é capítulo 1. Aqui fala... Tá, me desculpe. No momento eu estou confuso. Depois eu mostro para vocês. Mas Hebreus revela que ele sustenta todo ser criado com sua palavra do seu poder. Por causa do seu amor, com a palavra, ele nos sustenta. Isso é uma maravilha, não é mesmo? Vamos refletir um pouco disto, porque entender disto, vamos entender o próximo passo. Aplicação deste conhecimento. Este conhecimento, quando nós não tivermos corretamente, nós vamos ficar totalmente perdidos, porque o inimigo nos engana tremendamente. Ele engana por completo. E a maioria dos cristãos estão enganados. Eu também estive enganado por tanto tempo e exerci a minha profissão médica, sendo cristão, sendo adventista do sétimo dia, exercendo da forma que eu aprendi na faculdade, na minha especialização. Falando para a paciente desta forma: olha, você tem hipertensão arterial. Segundo o que nós pesquisamos, sua hipertensão arterial é familiar, hereditária. Então, não tem saída. Se você não quiser ter a mesma sorte dos seus pais, você precisa tomar o remédio para controlar a pressão. Senão, por ser hereditária, agora que apareceu essa elevação da sua pressão arterial, tendência é progredir. E se não cuidar, se não colocar este nível de pressão dentro da normalidade, um dia você poderá ter algum momento que você fica alterado, e aí os vasos, as artérias não suportarão essa pressão repentina e vaso pode romper e ter acidente vascular cerebral ou ter infarto. Infarto é por causa de estreitamento das artérias. Então, tome este medicamento. Até quando? Até o último dia da sua vida. E assim que eu atuava na medicina, que outros que não têm crença no nível de Jesus, que não são cristãos, também atuam da mesma forma. Eu achava meio esquisito da minha atitude, que era igual dos meus colegas que não acreditavam em Jesus. Como que pode ser igual? Que diferença existe acreditar em Jesus
e ainda não conhecer a Jesus Cristo. Nenhuma diferença. Até que um dia Deus me revelou: eu sou seu Criador, eu sou cientista. Entenda a criação ao nível da ciência. Ao nível da ciência. Ciência que eu fiz. Tá. Então, vamos analisar, examinar os versos da Bíblia que mostram que Deus usou as mãos também. Será que a Bíblia contradiz? Não pode ser, né? Porque o mesmo Espírito que agiu aos escritores, e muitas vezes o mesmo escritor ora fala que foi pela palavra e também ora fala que foi o quê? Foi as mãos. Vamos verificar disto? Muito bom. Vamos lá. Salmos 119, verso 73. Salmista, ele diz assim: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Olha, Davi, Salmos 119, verso 73. As tuas mãos me fizeram. Outra passagem, Isaías, capítulo 45, verso 12. Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. As minhas mãos. Então, o homem escolhe qual parte? Já que quando faz do pó da terra o homem, é mais fácil usar as mãos do que simplesmente falar, não é mesmo? Isso é natural por homem ser limitado. Mas eu quero mostrar também em Salmos capítulo 33, isso já mostrei para vocês. Salmos capítulo 33, versos 6 e 9. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Mesmo Davi falando. Em Salmos 33, foi pela palavra. Salmos 19, foi com as mãos. E agora? Qual foi? Foi palavra ou foi as mãos? Vocês estão confusos? Vamos resolver disto? Ou usou as duas coisas? Se pode fazer pela palavra, não precisa usar as mãos, né? Se foi feito com as mãos, também não precisa falar. Não é mesmo? Então eu creio que é um ou outro, não duas coisas ao mesmo tempo. Tá. Salmista, quando fala em Salmos 33, versos 6 e 9, no meu entender, eu posso estar errado, mas hoje entendo desta forma, e é
Creio que eu não esteja errado. Por isso que estou falando com a convicção disto. Davi, olhando do ponto de vista de Deus, Davi está olhando como Deus criou, olhando, colocando na posição de Deus. Simplesmente ele fala, ordena todas as coisas vêm existir. Deu para entender? Gênesis capítulo 1. Ele disse, aí estabelece. Agora, Gênesis capítulo 2. Quando Moisés escreveu, Jeová Deus formou ao homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Salmista, em Salmos 119, verso 73, e profeta Isaías também, e apóstolo Paulo também, Hebreus capítulo 7. Vamos dar uma olhada a isso. Hebreus capítulo 7. Aqui diz assim, deixa eu dar uma olhada aqui. Hebreus capítulo 7. Capítulo 2, verso 7. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, referindo à criação do ser humano. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. O autor de Hebreus também fala que Deus criou com as mãos. Muito bom. Como que é isto então? Eu vou explicar desta forma. Deus é o Todo-Poderoso, não é mesmo? Ele simplesmente cria. Coisa que não existe, ele cria. Pode fazer com as mãos, com a palavra. Mas a Bíblia, em Gênesis capítulo 1, revela que, dizendo palavra, e estabelece, constitui. Agora, o homem consegue fazer isto com a palavra? Dificilmente. Minha mulher ficaria tão feliz quando ela pudesse fazer isto, né? Dizer, arroz integral pronto. Aí aparece, babam, arroz integral do estilo coreano, unidos venceremos, já está pronto, colocado na mesa. Pão integral prontinho. Só falar, aí aparece pão integral perfeito. Nada daquele de tijolo, mas é um pão macio, leve. Todas as donas de casa ficariam, puxa vida, como é fácil de ser dona de casa. Se for assim, toda padaria tem que fechar, todos os restaurantes, bar, lanchonete, não existem. Por quê? Só falar que aparece cada prato maravilhoso. Mas todas as donas de casa têm que fazer o quê? Suar.
inventar, colocar as mãos para poder sair um prato delicioso. Não é assim? Todo ser humano é bem limitado. Então, nenhum ser humano é capaz de só falando, aparece as coisas. Isso para ser humano é milagre ou mágica. Tá. Mas, quando de uma pessoa que tem autoridade, a história muda tudo. Por exemplo, um empresário que é presidente de uma empresa foi convidado para fazer uma palestra num congresso, porque ele domina assunto tão importante desse congresso empresarial. Bom, e esse é o secretário particular, acompanha o presidente da empresa. E no meio da fala, ele sente a necessidade de água. E aí o que ele faz? Porque não vê a água na mesa, então olha para seu secretário, faz um gesto. Um pouquinho de água para mim, por favor. E aí, o que secretário vai fazer? Sim, entendeu qual é a mensagem, porque, além de gesto, ouviu. Então, imediatamente, este homem, secretário, vai buscar água e entregar para o presidente. Nesse caso, a palavra do presidente fez o quê? Fez aparecer água. Um copo de água, por favor. Apareceu. É mágica? Não. Houve uma pessoa que entendeu que o presidente está precisando e está pedindo água, então ele oferece água. Quando eu disser para minha esposa, ô mulher, um copo de água, quando ela está de bom humor, então ela traz um copo de água. Agora, quando não está muito legal, quando eu peço, ô mulher, um copo de água, por favor. Sabe o que ela vai dizer olhando para mim? Você não tem pé, não? Você não tem suas mãos? Vai lá tomar. Meus amados, os escritores da Bíblia, olhando a criação de Deus do ponto de vista humana, este ponto de vista do ser humano que é completamente limitado, sem colocar as mãos, o homem só falando, dá para fazer alguma coisa? Não dá para fazer. Então, tem que usar o quê? Qual expressão que tem que usar? Usar as mãos. Deus criou o ser humano com as mãos, todas as outras obras, Deus colocou as mãos para acontecerem. Então, os autores, inspirados pelo Espírito Santo, tiveram plena liberdade de expressar com linguagem humana. Do ponto de vista de Deus, só de falar estabelece. Do ponto de vista ser humano,
precisa de mãos para acontecer. Meus amados, eu, de uma forma tão simples, entendi assim. Eu não sei quanto a vocês também conseguem acompanhar meu raciocínio. Não é palavra, não é as mãos. Como nós, às vezes, sentimentalmente, Deus, ao criar o ser humano, este ser humano, não sei se é boneco de barro, muita gente pensa assim, está agora deitado, Deus fez o boneco de barro, deitado. E aí Deus encurva-se, aproxima-se às suas narinas e dá um sopro, o fôlego de vida nas suas narinas, e este boneco de barro, ou homem que ainda não funcionava, pabam, começa a funcionar. Quem sabe até pode colocar este sentimento, mas creio que não é uma forma correta de entender a criação divina. Porque eu vou dar só uma menção, o que vai fazer tremenda diferença. Porque este é um assunto mais assim, longo, que vocês precisam conhecer, então vou deixar para a próxima palestra. Mas eu vou dar um sabor para vocês começarem a meditar quanto a isto e como é importante o entendimento do processo da criação do ser humano. Qual é esse sabor que eu vou dar para vocês? Está em Mateus capítulo 8. Jesus um dia recebeu um comunicado, uma mensagem, e aqui Mateus registra diretamente que um centurião romano, um oficial do exército romano que residia em Cafarnaum, ele implorou: Senhor, o meu criado jaz em casa na cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Aí Jesus responde: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. E ele explica: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Uau! E ainda Jesus continua: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Uau! Que maravilha! Vamos olhar para isto.
naquela mesma hora, hora que Jesus disse: vai-te e seja feito conforme a tua fé. Quando Jesus proferiu estas palavras, a paralisia do servo foi curada. Vocês vibram com isto? Olha o que este centurião fala. Apenas manda com uma palavra. Apenas uma palavra. Meus amados, este centurião romano entendeu e aceitou que este jovem judeu, chamado Jesus, é o Criador, é Jeová. Que maravilha, né? Quando compreende que nosso Deus é Criador, que fez tudo, incluindo o ser humano, com a palavra, comunicou o fôlego de vida, igual este centurião, pode-se falar: Senhor, apenas uma palavra, eu serei curado, ou meu filho será curado. Apenas uma palavra. Que maravilha! Conhecer todo o processo da criação do homem com a palavra nos dá esta fé para curar qualquer doença. Somente a palavra do Criador. Aleluia, aleluia. Vamos agradecer. Pai nosso que está nos céus, muito obrigado porque o Senhor nos fez feliz, alegre, e o Senhor nos aumenta a fé. Obrigado, Pai, porque Sua palavra é o poder. Poder que faz funcionar todas as nossas células, nossa compreensão. Sua palavra é vida e assim transforma o nosso ser. Em vez de ódio, Sua palavra nos dá o seu amor e nós podemos amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Muito obrigado pela Sua palavra. Precisamos somente Sua palavra e muito obrigado porque o Espírito Santo que habita em nós faz compreender toda a palavra que Jesus proferiu, faz lembrar Sua palavra. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!